Bom, eu queria falar hoje nesse vídeo sobre a importância de vocês cruzarem os trânsitos, as previsões, principalmente que eu trago aqui para quem me acompanha, com o mapa natal. Como existe relevância em diversos graus, né, para cada pessoa. Uma lua cheia, uma lua nova, um eclipse, uma quadratura de Marte e Saturno, essa cesta de Barbock, um monte de trânsito aí dos geracionais se tocando, Júpiter Casime. Se não tem relevância para você, não vai aparecer para você. Os trânsitos, as previsões, elas são genéricas. Elas são para você entender o momento, a vibe, mas a ideia é que você acompanhe com o seu mapa natal. Greta, como que eu vou acompanhar meu mapa natal? Eu vou dar alguns exemplos, então, do que tem acontecido na minha vida. Sobre os eclipses. Os eclipses são importantes para todo mundo? Não. Mas eu vou dar um exemplo pessoal para te explicar que existem regras, existem padrões, mas também existe o que é relevante na vida de cada pessoa, porque exatamente por isso que eu falei agora há pouco. Porque se um trânsito, um eclipse, uma lunação, uma lua nova, uma lua cheia, pega num ponto muito específico do seu mapa, você sente com muita força, tá? A gente teve um eclipse no ano passado, no dia 7 de setembro de 2025, no grau 15 de Peixes. E como era uma lua cheia em Peixes, Sol e Lua estavam em oposição. Então, a Lua em Peixes e o Sol em Virgem, certo? Eu faço aniversário no dia 6 de setembro. Então, eu carrego a energia desse eclipse até o meu próximo aniversário. Tá? E aí, o que, que acontece? Eu tenho Sol no grau 13. Então, percebe que esse movimento de eclipse, de mudança, de direcionamento, de desprendimento, estava acontecendo num ponto muito importante, específico da minha vida, do meu mapa, que é o meu Sol. Né? E eu tenho a casa 5, regida por Leão, com um stellium ali. Então, assim, estimulou muita coisa. Eclipses, eles trabalham gradualmente, né? Cada eclipse que acontece, a gente vai trabalhando as mudanças, é, conforme elas vão acontecendo. Não são mudanças rápidas, assim, não são acontecimentos que aparecem, assim, do nada, magicamente, mas a nossa vida, sim, dá uma boa virada, né? Mas, graças a Deus, vai aos pouquinhos. Vai acostumando, amaciando a gente. Aí, o que que acontece? Bem nessa época, eu tava com muito problema intestinal e estomacal. Eu tenho gastrite, e também foi nessa época que eu comecei a investigar um pouco mais a fundo a questão do meu TDAH, né? Então, não é um grau elevado, não acho assim que me atrapalha tanto, mas me atrapalha assim com questões muito práticas da minha vida. Uma questão assim de organizar a mente para eu sistematizar tudo o que eu preciso fazer, né? Então, as pessoas normalmente falam: "Ah, você é virginiana, você é perfeccionista, você é mega organizada, você é isso, aquilo". É um grande aprendizado para mim, porque tudo que eu tenho no meu mapa desemboca na casa 6, mas vem de quê? De muito fogo, né? De muita dispersão, assim, de muito movimento, né? Expansividade. Então começa uma coisa, já não olha para outra, enfim. E eu tenho um Mercúrio ligado ao meu Júpiter, ele é aplicativo, e Júpiter rege a minha casa 12, né? Então, assim, um Sol de 6 em Virgem, com Mercúrio aplicando para o meu Júpiter, que rege a minha 12, isso mostra que, de tempos em tempos, eu precise reavaliar a questão da minha saúde mental, física, né? A casa 6 fala muito dessa questão do estômago, da digestão, da alimentação. E ali estava o nodo sul, né? Em Virgem, aliás, já já a gente troca. Então, o nodo sul passou por Virgem aí essa temporada. E nodo sul fala de largar hábitos que são prejudiciais à saúde, né? Coisas que realmente não funcionam mais do mesmo jeito. Já funcionou antes, pode ser que sim, mas agora já não cabe mais. Então a gente precisa começar a desprender de certos padrões para poder, né, ir lá para o Nodo Norte, que está em Peixes ainda, e logo logo vai trocar para Aquário. Tá? E Peixes e Virgem é muito esse eixo que fala do que eu controlo, que eu quero controlar, mesmo que não seja controlável, e do lado de Peixes, que é super mega adaptável,
e deixa a vida me levar, e aquela coisa da intuição, e realmente a vida vai levando, vai levando, vai levando, a gente vai se adaptando. Mas é largar o controle, né? Normalmente, ó, um eixo trabalha esses dois polos opostos, né? Então, o que que aconteceu? Eu tava com muita gastrite, e eu sabia que eu tava pecando um pouco nesse lado, assim, do bem-estar, né? Da alimentação, da rotina. A gente acaba sendo, às vezes, meio que engolido pela rotina e come o que dá, quando dá, né? E, às vezes come uma besteira. E eu, assim, de tempos em tempos, eu realmente avalio e mudo a minha alimentação, às vezes pro lado bom, às vezes pro lado ruim. Então, percebam, né? Voltando. Não estava nem com peixes e nem com virgem e nem mercúrio ativo no meu ciclo, porém, esse eclipse pegou em cima do meu sol, né? Pedindo para eu reavaliar a questão da minha rotina, porque é a casa 6, de como eu trabalho o meu dia a dia, né? O meu trabalho, como eu expresso o meu trabalho, desenvolvo ele, o meu ambiente de trabalho, tudo. Então, isso vem realmente mudando absurdamente. E agora que a gente está pertinho de um eclipse, né, que também vai estimular muita coisa no meu mapa, porque eu tenho Estélio Leão, como eu disse, eu tenho Saturno lá em Aquário, então pega muitos pontos importantes desse meu eixo, né, no meu mapa. Outras coisas vão mudar, mas na questão da saúde, da rotina, da alimentação, já está acontecendo, do trabalho também. Fiz vários tratamentos, tanto de TDAH, tanto da questão da digestão, mas o que eu senti é que do meu aniversário para cá, bom, eu engordei quase 20 quilos. Eu achei que fosse, não, quase 20 não, 15 quilos mais ou menos. Eu tava aqui comentando com algumas pessoas que eram 10, mas eu fui na nutricionista essa semana e foram 15, porque nessas férias escolares eu acabei, é... caraca, caiu uma fruta ali. E aí o que eu sinto é que, assim, na minha cabeça, no meu inconsciente, no meu consciente, eu queria mudar esses hábitos, eu queria voltar a fazer exercício físico, eu queria cuidar mais do meu corpo, que consequentemente também cuidar da minha autoestima, né? E então, mas eu tava remando contra a maré, sabe? Eu tentava e aí voltava, não conseguia continuar. Aí eu ia e aí não conseguia mais, aí eu ia e aí eu parava, não sei o quê. Então, assim, eu falava, gente, não é possível. Não deve ser tão difícil assim. Já tá na hora, eu quero. Eu tô tentando, mas eu não tava conseguindo permanecer naquilo que eu começava. E agora, finalmente, eu falei, gente, então tá, então eu preciso assim de um auxílio. Eu sozinha não tô conseguindo. Vou marcar uma Nutri. Já vi academia, vou fazer minha matrícula assim que eu pisar na minha cidade, porque eu tô de férias com as minhas filhas aqui, férias delas, né? Vou começar a mudar a alimentação, a questão da minha rotina e do exercício físico. E vamos ver. E olha que interessante, porque é pertinho de um eclipse. Então, como eu digo, a gente vê o resultado parcial do que começou a ser estimulado no eclipse quando a gente está próximo do outro eclipse. E eu vou dizer que tá tudo arrumado? Não. Eu tô realmente agora começando algo que eu queria ter começado lá, mas só consegui agora. Então vamos ver agora daqui 6 meses se eu vou estar linda, magérrima, gostosa, tá brincando? Mas, assim, vocês que me acompanham aqui, eu vou dando aí as atualizações para vocês. Bom, mais um exemplo. Eu comentei aqui em outro vídeo que aquela cesta de Barbot, que foram vários trânsitos, vários aspectos que se consolidaram, né, com os planetas lentos. Então teve Plutão, e tudo trígono, tá? Tudo, a maioria. Só Plutão e Júpiter que estavam em oposição. De resto, era trígono e sextil. Então fala, nossa, tudo lindo, fluido, maravilhoso, né? Só que não, tinha tensão ali, né? E também pegou num ponto do meu mapa. Então vamos lá, só para vocês verem como é que é a costura, para quem gosta de me acompanhar aqui no meu raciocínio. Primeiro, contextualizar um tiquinho. Urano, quando ele entrou em Gêmeos, eu senti. Gêmeos está na minha casa 3. Meu Mercúrio está na 5, mas joga para 6, porque ele rege Virgem também. Ali está o meu Sol, que é a minha vitalidade. E a casa 3, de Gêmeos, fala muito sobre as nossas vias respiratórias, sobre as nossas mãos, né, braços. Eu tenho asma, tá? Então eu já faço tratamento há muitos anos, desde os 16 anos que eu uso bombinha. Mas é muito controlado, sabe? Raramente a minha imunidade abaixa, eu fico doente, eu fico gripada, isso é muito raro mesmo de acontecer. Aí quando ele entrou,
eu tive uma crise de asma. Bem assim, um dia ou 2 dias depois. E agora, quando ele tocou, chegou no grau 4, ele encostou por trígono no meu Marte natal. E o meu Marte e o meu Urano, eles se conectam no meu mapa, né? Então eu tenho Urano em Capricórnio, na casa 10, e eu tenho Marte em Libra, na casa 7. Marte no grau 4, quase, né? 3,58, uma coisa assim. Então, o meu Marte, ele está aplicando uma quadratura para o meu Urano. Então, isso significa o quê? Que eu tenho um padrão no meu mapa. Eu tenho uma conexão mais tensa de quadratura com Marte e Urano. E aí, quando Urano, na minha casa, que fala de saúde, dessas questões que eu já tenho, já apresento, e que joga lá para o meu Sol de 6, né? Ele encostou por trígono, ele abriu esse caminho dessa tensão aí, pegando justamente nessa região do meu corpo. Mas aí tem mais um ponto, porque não deu só uma crise de asma, um monte de secreção e tudo mais. Eu fiquei rouca, sem voz, na verdade, e porque o meu Marte é conectado com a minha Vênus. A minha Vênus rege a casa 2, garganta, cervical, cordas vocais, e a minha Vênus está na casa de Leão, que joga lá para o meu Sol de 6. E detalhe, Vênus tinha acabado de tocar o meu Sol em Virgem. Vênus em debilidade, porque ela se exalta em Peixes e tocando o meu Sol. Eu achei, assim, é muito literal, muito, muito, muito literal. Eu já estava esperando que isso fosse acontecer? Sinceramente, não. Foi uma coisa que passou despercebido, porque eu vou trabalhando aqui, assim, nananana, eu acabo não reparando em todos os trânsitos, sabe? Eu tô numa firdária de Marte, ele tá bem ativo no meu ciclo, mas eu não imaginei, não me toquei. Então, quando aconteceu, eu vi o meu mapa, o que estava pegando ali, né? E aí agora, essa semana, se eu não me engano, foi terça ou quarta-feira, teve uma quadratura de Marte, que está em Gêmeos. Ah, você tem outro detalhe também, né? Que Marte está em Gêmeos. Então, Urano e Marte estão habitando o mesmo espaço, né? E os dois estão olhando para o meu Marte por trígono, né? E, e Marte devem obediência a Mercúrio, que meu Mercúrio joga lá para minha casa 6 também, fazendo a costura. Eles ficam no bate e volta, né? Meu Sol e meu Mercúrio. Daí, quando houve essa quadratura de Virgem, Vênus em Virgem e Marte em Gêmeos, apareceu tipo um nódulo na minha garganta que eu tô falando aqui, mas eu tô sofrendo, tá doendo muito, muito. Aí eu passei em consulta ontem e ele disse que é resquício dessa minha infecção que eu tive, uma faringite, e eu tô tomando mais cortisona, tô tomando anti-inflamatório, e se não melhorar, vou ter que voltar no hospital, né? Mas eu tô rouca ainda, tô tossindo com pigarro e tal, minha garganta tá doendo. Então ativou novamente e não me deixou curar 100% dessa coisa aí que eu tô, né? Então, vocês percebem? Eu sei que eu já falei muito aqui, né? Quem não gosta de ouvir minhas histórias, passa logo pra gente falar dos trânsitos desse mês. Mas é isso que eu tô querendo dizer, que você vai me ouvir aqui, você vai saber sobre todos os trânsitos, tudo que tá acontecendo e bababá, bibibi, mas pode ser que para você não seja tão importante, ou pelo contrário, né? E o que que eu prego aqui? Qual que é o meu trabalho? É que você pratique o autoconhecimento prático, que você entenda o que está tocando do céu no teu mapa, né? E aí você percebe, poxa, então toda vez que, sei lá, Vênus está em Virgem, eu fico meio com a minha imunidade meio estranha, meio baixa, sabe? E aí você se resguarda quando isso acontece. No início, quando Vênus entrou em Virgem, eu fiquei extremamente chata mesmo, sabe? Eu pedi quando eu fui dormir um dia, universo, por favor, me torna uma pessoa um pouco mais leve amanhã. Mas não é que eu tava chata pro outro. Eu tava aqui falando com vocês, fazendo minhas coisas, atendendo cliente. Eu tava chata comigo mesma, né? E a gente sabe que Virgem é um signo pragmático, é um signo autocrítico demais, né? E eu tava me incomodando com qualquer coisa dentro da minha casa, com qualquer atitude de quem convive comigo, eu estava bem irritada. Então, como eu também já percebi, por exemplo, que lunações de touro e escorpião, para mim, pegam muito. Pegam um eixo de 2 e 8,
um eixo financeiro, mas um eixo também que fala de alto valor, que fala de crises, né? E que eu tenho Vênus e Marte conectado no meu mapa, né? O meu ascendente é Áries e eu tenho Marte em Libra. Então, ele está exilado, ele está em debilidade, né? Mas eu preciso integrar essa energia. Hoje eu estava fazendo minhas conexões astrológicas, que inclusive se você gosta desse assunto, ou se você gosta de um ritualzinho, eu aconselho muito começar a estreitar os laços com os planetas, porque eles conversam muito com a gente abre um campo sutil muito incrível. E eu estava lá fazendo a minha conexão, hoje é dia de Vênus, por isso que eu tô toda de verde. A blusa eu peguei sem querer, mas eu pintei minha unha de verde escuro. Hoje eu usei uma regata verde, um casaco verde. Eu gosto de me conectar cada dia da semana com o planeta que rege aquele dia, né? E eu tô trabalhando o meu sol. Então hoje eu acendi 2 velas, eu fiz 2 conexões. Uma de Marte com Vênus, que eu gosto de trabalhar, e eu não aconselho muito trabalhar só Marte, então, porque um suaviza um pouco o outro, Vênus é benéfica, Marte é maléfico, né? E eu tenho os dois dentro do meu mapa, então, para, sei lá, criar mais uma amizade, não uma inimizade. E eu olhei para aquele momento, para aquele ritual, para aquela vela, me conectei, fiz minhas afirmações e tal. E eu, assim, me deu uma coisa tão boa de tipo, que bom que eu tenho esse Marte em Libra, sabe? Que bom, cara, me deu uma sensação tão gostosa de ter ele. Eu agradeci por eu ter essa característica, que sim, eu penei muito e ainda peno, mas cada vez mais eu tô conseguindo me libertar de travas. Libra é um signo muito diplomático, que agrada a todo mundo, acaba deixando de se priorizar um pouco, fica meio em cima do muro, quer ser muito legal e bibibi, bobobó, mas ao mesmo tempo tem um Marte ali que traz o posicionamento para um certo tipo de agressividade, de impositividade, né? Ou às vezes transforma em raiva. E então foi muito difícil. E hoje eu estou conseguindo me impor de uma maneira leve, de uma maneira venusiana, e não marciana ali, que não sabe. Porque um meio que desaponta o outro, né? Na sua maneira de ser. Só que Vênus é muito mais assim, mais sensível, não sei. Mas, enfim, é isso. Eu agradeci muito. Eu falei, eu amo meu Marte em Libra, eu amo minha Vênus em Leão. Eu amo que ela é retrógrada e eu vou testando as coisas e eu vou achando o lugar certo, a maneira certa. E o meu mapa, ele me auxilia demais, 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 demais. E eu tenho um diário que eu vou anotando os trânsitos principais, né, do meu ciclo, que eu já sei quais são, quando eu faço minha revolução solar, e eu anoto numa agenda cada dia. E é batata, batata. Eu, claro, eu não pensei que Urano e Marte fosse acontecer tudo isso, mas olhando e fazendo toda a análise, toda a costura, fez todo sentido. Tem coisa que passa mesmo, não tem jeito. Mas o grosso a gente sabe. Por exemplo, hoje eu tô tagarela, tá? Então, foi o que eu falei. Se você não quer saber das minhas histórias, você passa e tá tudo certo. Tem muita coisa ainda pra gente falar nesse vídeo. Esse vai ficar meio longo. Essa lua cheia em aquário. Eu tô com o aquário ativo. Eu tô com o 11º signo ativo no meu ciclo. E é uma casa benéfica, casa 11, né? E que fica ali mesmo, porque o Saturno que rege Aquário tá lá, né? Mas é um grau 0, grau anarético. Ele olha torto para o meu stellium, que eles estão em oposição, e rege também minha casa 10, né? E ali eu tenho Netuno, Urano, Lilith, acho que é isso. Mas, enfim, eu tava esperando muita coisa, muita mesmo. Na verdade, eu ainda estou esperando uma resposta de um convite que eu acredito muito ainda que nos próximos dias isso possa acontecer, porque a gente, quando acontece uma lua cheia, não é no mesmo dia assim que a gente vê acontecendo o negócio. Às vezes sim, mas às vezes pode acontecer aí nos 7 dias, às vezes antes ou depois, tá? Tem um gap aí. Mas o que aconteceu? Lua cheia, eu fiquei alguns dias sem voz, fiquei na minha mãe, fiquei meio de férias. Tive que remarcar meus atendimentos, mas continuei fazendo meus conteúdos e tal. Mas eu não conseguia, assim, me dedicar tanto. Quando eu cheguei aqui, que é a casa da minha sogra, do meu sogro, eu falei, gente, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minhas coisas.
E aí, eu peguei e fiquei trabalhando o dia inteiro. Tá, 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 tá. E aí comecei a postar um monte de coisa. E nesse dia, no dia da lua cheia, dia 29, o meu primeiro post, assim, bombou. E, tipo, 300 curtidas, 4.000 visualizações, sabe? Então, eu fiquei super feliz. É uma coisa mínima. Tem gente que tem 1 milhão de visualizações. Eu sei que isso não é muita coisa, baseado no que muita gente tem como resultado nas redes sociais, né? Mas acho que foi essa demonstração, assim, desse ápice da lua cheia para mim, né? De uma casa que fala de redes sociais, que fala de tecnologia, que fala de exposição, de reconhecimento, né? E através do seu trabalho, do que você faz na vida, enfim. Eu achei muito simbólico. Eu falei, gente, olha aí, essa lua cheia estourando. Só que tem um detalhe, tá? Vamos dizer, se você, que também tem 34 anos, também tem ascendente em Áries, também tem o Aquário na casa 11, também tem um Saturnão lá em Aquário e tal, tal, tal. Mas você não mexe nas redes sociais. Você não tem nada aí da lua nova pra cá, não mexeu em absolutamente nada. Não criou um canal, não fez um perfil no Instagram, não procurou se inteirar, estudar, aprender sobre isso, né? Vamos dizer, sei lá, que você vende roupa na internet. Você só tem uma loja física, tem lá seu Instagram, mas fica lá nas moscas e tal, tal, tal. Mas você gostaria de expandir as suas vendas, a sua visibilidade, né, através das redes sociais, mas você não fez nada, absolutamente nada. Você não sabia desse potencial. Você não fez uma leitura comigo e entendeu que era o momento de você realmente apostar suas fichas nas redes sociais, na internet. E aí chega na lua cheia, o que você vai pegar? Não vai pegar nada, né? Não vai ter esse boom aí. Porque é isso, às vezes a gente precisa ser proativo, né? Às vezes, claro, a vida dá por exemplo, se essa pessoa hipotética, Mariana, né, que tem uma loja lá física de roupa e um Instagramzinho mequetrefe, ela queria fazer isso. A nossa alma, ela dá pistas, o nosso inconsciente, ele dá sinais pra gente. Ele fala o que a gente poderia, deveria explorar. Mas às vezes a gente não dá trela pra ele, a gente não dá bola pra ele. E aí é uma oportunidade jogada fora, né? Então, isso que é importante também vocês saberem, tá bom? Eu fiz uma análise de um mapa e eu acho incrível porque eu pego mapas aleatórios de pessoas que eu conheço, de amigas, de familiares, né? Mas assim, eu não falo, eu vou pegar de fulano porque ele tem isso, isso em aquário. Não. Eu peguei na minha lista do astro, escolhi a pessoa que me chamou, me pulou assim os olhos. Quando eu fui olhar o mapa dela, eu fui fazendo aqui é, sem roteiro, fui olhando, fui falando. Gente, esse eclipse de agora, de Aquário, vai pegar em cima do nodo sul dela. A lua nova, Marte, né, que comanda também de alguma maneira, porque Saturno já tinha ingressado em Áries, estava em cima da lua dela. E assim, tudo faz tanto sentido, eu fiquei abismada, tanto porque esse mapa caiu na minha mão para eu ler ele, e ele tinha muita coisa ali sendo estimulada, como também depois eu conversei com essa minha amiga. E ela me confirmou tudo o que eu falei. Que ela estava cansada do trabalho dela, que ela estava querendo trocar, assim, mudar de vida, que ela estava ficando doente, que ela estava ficando com crises, e foi exatamente isso. E ela tem um negócio local, ela tem parceria, ela é sócia de um negócio, né, de restaurante. Ela sabe que ela é muito organizada, muito virginiana, tem ascendente em Virgem, Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem. Ela tem, né, Marte em Gêmeos, um Mercúrio muito ativo lá. E assim, tava tudo pegando muito, gente, mas muito mesmo. Então, a relevância dessa lunação, lua nova, lua cheia, para ela estava sendo muito, muito relevante. Então, aqui nesse vídeo eu vou dar alguns exemplos e eu quero que você comece a olhar para o teu mapa e ligar os trânsitos e os aspectos que estão acontecendo e que eu trago aqui toda semana para vocês e veja se cai em algum ponto específico do seu mapa. E eu, particularmente, coloco ali um gap, né, uma orbe que a gente chama de aproximação. Então, por exemplo, a lua cheia aconteceu no grau 6. Se você tem algo ali em aquário, né, no grau 6, 7, 8, 9,
ou então 5, 4, 3, até 3 graus eu levo em consideração. Tem astrólogos que levam 5 graus em consideração, e tudo bem. Aí você vai ver na sua vida o que, que vai acontecer, né? Se realmente é relevante ou não. E tem outra coisa também, porque o mapa, ele não é de um ponto isolado, né? É muito importante a gente olhar para a regência, né? Porque aí alguma pessoa pode vir aqui e falar: Ah, Greta, mas eu não tenho nada em aquário. Então, o que que eu vou fazer? Ah, não tenho nada na casa 2 do dinheiro, então eu não tenho nada aqui nessa área da minha vida. É claro que você tem. Você paga boleto, você tem que trabalhar, você tem que ganhar, enfim, você tem que viver. Infelizmente, a gente precisa de dinheiro para viver. Então, sim, o dinheiro, o trabalho, funciona na sua vida. E para que você vai olhar? Para o regente? Então, às vezes, é, é uma alunação, sei lá, uma lua cheia que pega em cima da sua lua, como da minha amiga, e você vê o desenvolvimento na área de câncer, que é onde a lua manda, né? Então você vai linkar essas áreas. Pega um Mercúrio, você olha para Virgem e para Gêmeos. Pega o Sol, área de Leão. Pega Júpiter, Peixes e Sagitário. E tem outra coisa também, né? Um ponto, às vezes, ele estimula outras áreas, porque afinal de contas o mapa todo tá ali. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você não tem nada em aquário, mas você tem um sol em leão na casa, no grau 6 ou 7 ou 8, pega por oposição. Cada aspecto traz uma energia, uma natureza ali, né? Se é mais desafiadora, se é mais inconsciente, se é mais incômodo ou se é mais fluido. E fluido não é necessariamente algo bom, pode abrir um caminho para que algo aconteça, como com a minha saúde, por exemplo. Eu vou dar exemplo para vocês de algumas coisas que vem acontecendo na minha vida que tem essa conexão de um trânsito pegar num ponto específico do mapa, tá? Então, sei lá, não tem nada em aquário. Tô dando exemplo da lua cheia, tá? Depois você até confere lá o vídeo se você quiser. Não tem nada em aquário, não tem nada em leão, não tem nada. Mas você tem uma Vênus em touro no grau 8. Pega por quadratura. Ah, você tem uma lua em Sagitário no grau 7. Pega por sextil. Então, as áreas, elas se olham, elas se enxergam ou não se enxergam, e dependendo do olhar, é torto ou é amigável, tá? Então, claro, é muita coisa para avaliar, né? E o meu trabalho é esse. Por exemplo, estou falando de Vênus, estou falando de Marte. O que que é Vênus na minha vida? Onde que ela tá? Onde que ela mora? Será que eu tenho uma conexão de Marte e Vênus? Se eu estou falando de uma quadratura entre os dois, por exemplo? Né? Porque os padrões que se repetem no mapa e no trânsito, a gente tende a sentir mais, tá? Aí tem outras coisas que estão, assim, dentro de técnicas preditivas, que são as que eu utilizo para fazer minhas previsões. Então, por exemplo, tem a profecção anual, que é o seu signo ativo, e aí elege, né, um comandante aí para o teu ano. Tem a Firdária, que separa a nossa vida em capítulos, cada capítulo tem um subcapítulo, e aí é regido por um planeta específico, e aí eles viram também comandos do seu ano, né, que dita que o trânsito daquele planeta vai ser mais relevante. Mas o assunto principal, por exemplo, eu estou numa Firdária de Marte. Então vão ser vários anos que eu vou viver, eu vou trabalhar esse Marte, né? E aí cada ano, depende, cada planeta tem um tempo, né? Por isso que eu não tô falando exatamente. Mas cada período tem um gerente ali, né? Ele é o dono, CEO da empresa, e aí ele vai ter um gerente. Então, Marte Sol, Marte Vênus, Marte Lua, Marte Saturno, Marte Júpiter. Mas eu tô trabalhando, eles estão me ajudando a trabalhar os assuntos de Marte, né? Agora eu tô Marte e Vênus, já mudou. Então, antes eu estava Marte e Sol. Técnicas, né? A Revolução Solar é uma delas também, que é a mais popular. O ascendente da Revolução Solar, ele é regido por um planeta. Vamos dizer, você está com, sei lá, Capricórnio no regente do seu ascendente do ano. Então, Saturnão tá ali na área, né? Mandando e desmandando no teu ciclo, e os trânsitos dele são extremamente importantes, né? Eu já acho que Saturno é importante para todo mundo, mas aí, por exemplo, Saturno em Áries. Eu tenho Saturno em Aquário. Então, por mais que ele esteja em debilidade agora em Áries, ele faz um sextil com o meu Saturno natal. Depois, quando ele entrar em Touro, vai fazer uma quadratura, né? Então, vai ser um pouco mais leve, mas não é leve, porque Saturno está passando pelo meu ascendente, ele está fazendo trígono com o meu stellium, isso é ótimo,
né, que eu tenho na casa 5, uma casa benéfica, mas ele também tá tocando ali, olhando para o meu Marte torto, e Marte é quem manda nele, nesse Saturnão, tá? Então existem coisas que mitigam um pouco a energia desafiadora, tem coisas que potencializam, né, que trazem assim um destaque, potencializam e tudo mais. Esse vídeo é para você, porque eu sempre faço aqui, né, toda semana, os vídeos sobre as previsões da semana, sobre as previsões do mês, até mesmo sobre as lunações, qualquer trânsito, né, importante que eu trago aqui um conteúdo, é preciso que você entenda se aquilo é relevante ou não para você. Por quê? Ah, então eu vou sentir mais. Tá, mas o quê? Né? Então, aquário, tenho algo em aquário sim, ou então tá aspectando com outra coisa do meu mapa, mas o que que essa área representa? O que que esse planeta representa na sua vida? Vai ser uma questão de saúde? Vai ser uma questão de trabalho? Vai ser uma questão de relacionamento? E isso eu tô falando coisas genéricas mesmo, assim, mas sei lá, às vezes as áreas se conversam, né? Então, às vezes você tem um cônjuge, né, um marido, que é seu sócio também. Vocês têm um negócio local, né? E tá atrelado a um investimento, né? Um empréstimo, uma consignação, um negócio de banco lá, vocês estão com uma dívida, ou então vocês estão pedindo um empréstimo para o banco para poder realizar, fazer esse projeto acontecer. Tá? Então, não é uma coisa só, né? Mas aquela área específica representa relacionamento, parcerias, acordos, contratos, inimigos declarados, casa 7, por exemplo, que eu tô falando, né? Mas ela pode estar ligada com outra coisa na sua vida. Para quem ainda não me conhece, eu sou astróloga preditiva, uso a base da astrologia tradicional, eu uso 8 técnicas preditivas para fazer as minhas leituras. Gosto também da leitura simbólica, psicológica, amo, acho que faz muito sentido, mas eu foco mais na questão prática de fatos, acontecimentos, da vida, né? E às vezes realmente algo que está ali se mostrando vai puxar mais para o lado emocional. E aí é um momento mais sensível, mais introspectivo, que você vai querer se isolar mais do mundo, ou que você vai sentir uma necessidade de fazer uma terapia, ou então vai ficar com a mente mais instável, vai precisar fazer um tratamento psiquiátrico ou psicológico, enfim. Existem momentos sim que vão falar sobre a questão emocional, mental, né? Não só necessariamente vender uma casa, quebrou um carro, sei lá, alguém pediu alguma coisa para você, é o momento certo de eu emprestar? Não é, sabe? Como que isso vai se desenvolver no longo prazo, no médio prazo? Então, eu tenho vários tipos de atendimentos que são esses mais comuns, né? Que são previsões de 6 meses, previsões de um ano, ou então, para quem fecha consultoria astrológica comigo, tem algum projeto grande aí, quer abrir um negócio, quer fechar uma parceria, quer casar, enfim, eu consigo olhar a longo prazo, né, o desenvolvimento desse assunto. Né? Eu cheguei a ver coisas na minha própria vida, tipo, 5 anos na frente, para eu poder tomar uma decisão mais alinhada. Né? É burlar as regras? Não, não é. É você entender a tendência daquele momento, daquele ciclo. E, e eu acho que é meio que ter uma bola de cristal, sabe? A gente meio que. A gente não é Deus, né? Não somos Deus, a gente não sabe tudo. Mas é um mapa. E é meio que ter uma bola de cristal quando a gente está muito em dúvida. Né? Já atendi, por exemplo, uma pessoa que queria se separar. E aí ela queria entender se o término, né, o divórcio, ele ia ser bom a longo prazo. Ou seja, se eles iam continuar sendo duas pessoas que conversam, se comunicam, trocam, são parceiros porque têm filhos em comum, né? Ou se ia rolar, tipo, puxar tapete, um monte de processo, briga por pensão, por isso, por aquilo, por bens imóveis. E a gente conseguiu enxergar isso nas previsões, né, a longo prazo. Tudo depende também do que você quer, do que você espera, né? Eu já ouvi, esse não fui eu que atendi, mas já ouvi um caso de uma pessoa que perguntou para a astróloga se ela queria se separar, se ela iria se separar aquele ano, se tinha uma tendência, e a astróloga falou que não. Daí ela voltou e disse que ela se separou. Mas a astróloga quis entender, então, o que deu errado aqui, né, na minha leitura? Foi ruim, vocês brigaram? Ela falou, não, era uma coisa que eu queria muito. Então, assim, não. Porque normalmente divórcio é uma coisa tensa, né?
Mas, naquele caso, não seria. Foi amigável, foi de mútuo acordo, né? Os dois queriam, foi tudo muito conversado, então foi leve, aconteceu, né? Então, é muito importante também que traga o contexto, o que está acontecendo. Às vezes eu falo algo para a pessoa sobre um assunto específico, né? Você teve algum problema de saúde? Você fez check-up? Tá tudo certo com a sua saúde? Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí depois a pessoa veio me falar que ela, na verdade, estava tratando de um problema ginecológico, né? Que ela, enfim, passou despercebido na hora ela não falar. Tipo, quando fala assim de saúde, pensa numa doença, numa coisa assim, né? Não deixa de ser, mas passa despercebido. Então é isso, assim, é a gente não ficar bitolada, não ficar assim neurótica com tudo que acontece na nossa vida, mas ficar mais presente na nossa vida, mais consciente, né? E sabendo o que está realmente em destaque ali. É isso, né? Eu avalio o teu ciclo, as tendências e eu faço previsões mensais na minha leitura preditiva. Então, mês de agosto tende a acontecer tal coisa. A gente levanta, né? Eu levanto hipóteses baseado no cruzamento do mapa, no que já tem no mapa natal, porque nada, sei lá, joga lá para casa 11, ó, você pode jogar na Mega Sena que você vai ganhar na Mega Sena. Mas se não tem aquela sementinha ali e de uma abertura para que algo aconteça no céu, né, um trânsito que está realmente deixando fluir aquela área da sua vida para algo benéfico, para algo bom, pode ser outra coisa e não uma Mega Sena, né? Por exemplo, agora, Júpiter entrou em Leão, tá? Já estimulando minha casa 5, eu tô começando já esse processo de retorno de Júpiter. Na minha revolução solar, Leão tá na casa 2, que é a casa do dinheiro, do trabalho, do que eu tenho, né? De como eu gasto, de como eu administro meu dinheiro. E assim, e eu tô com Vênus lá em Leão. Tenho Vênus em Leão, repetiu o padrão de Vênus em Leão no meu mapa, né? Nessa casa aí, casa 2. Quando Júpiter, que estava no meu ascendente em Câncer, quando eu fiz aniversário, né, no ano passado, entrou em Leão, no mapa da minha revolução solar, ele bateu aí nessa casa de dinheiro, né? E olhando para essa Vênus, que muitos astrólogos por aí falam, né? Júpiter na casa 2 é dinheiro pra caramba, não sei o que, nananana, abundância. Só que, assim, claro, foi coincidência, porque estou nesse período de férias escolares e eu gasto muito. Acho que você que é pai, que é mãe, gasta pra caramba também. Com um filho pequeno, né? Ainda mais. Não sei, adolescente também deve gastar pra caramba. Então, foi um mês que entrou muito dinheiro, mas também gastei muito dinheiro. Muito. Entende? Então, existem várias coisas que acontecem simultaneamente e que estimulam o nosso mapa natal, o nosso mapa da evolução, o nosso mapa progredido. Tem muita coisa que eu, por exemplo, avalio para trazer as previsões para vocês. Tá? Depois você comenta aqui para mim se você gostou desse vídeo, se você gosta quando eu hablo e dou exemplos da minha vida, de pessoas que eu conheço, de histórias que eu ouço por aí, de coisas que eu já comprovei nos meus atendimentos, na minha experiência. Enfim, e se aconteceu algo específico com você também, né? Olhando para o teu mapa, e se você fez a liçãozinha de casa desse vídeo, tá bom no teu mapa. Obrigada pela audiência, para quem ficou até o final. Deixa seu like, deixa seu hype, deixa seu comentário, envia para alguém que precisa ouvir isso. Se você é novo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, não perca nada, que eu trago muito conteúdo bacana por aqui. Mês de agosto promete, tem muita coisa acontecendo, Jesus amado. E agora é o start até 2027, muita coisa acontecer, se desenvolver, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigada. Beijos.